Jó. O versículo 8, 9 e 10. Está escrito assim. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 14. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem, é consumido. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Espírito Santo, me perdoe pelas minhas faltas, tenha misericórdia da minha vida, e por bondade apodere-se da minha mente, da minha boca e do meu coração, e manifeste a sua bondade aqui, revelando a palavra do Senhor para esta noite. Que a porção que o Senhor tem reservada para hoje, que ela seja, papai, entregue, distribuída a todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos para pensar conosco aqui acerca desse texto. Eu comecei no versículo 8, mas o 7 vai dizer o seguinte, que há esperança para a árvore, né? A árvore cortada, a árvore morta. Esse texto ele é inspiração para músicas, olha aqui, esse texto ele é inspiração para música, cânticos bonitos, e esse texto ele também é muito anunciado, como um texto que traz esperança, traz esperança e tal. E nós nos alegramos muito, principalmente quando esse tema é posto, esse conteúdo é posto, explanado, em que situações assim bem desastrosas, parece que a partir daqui vai ser restaurado. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, Jó está dizendo o seguinte, para a árvore cortada, a árvore que foi arrancada, só o fato dela estar encostada ali na terra, ao cheiro das águas, ela volta a crescer, a florescer. Então, muitas pessoas, e aí eu começo a aplicação do texto, levam a vida com essa expectativa. Vou viver aí. Se eu ficar numa situação muito ruim, eu me agarro a Jó, capítulo 14, versículos 7 e 8. Porque se até a árvore cortada, ao cheiro das águas, volta a ter vida, imagine eu que sou ser humano, filho de Deus. E é bem aí que mora o perigo. É bem aí que mora o perigo. Porque se eu consigo ler um pouquinho mais, se eu avanço um pouquinho mais na leitura, nós não vamos ver o homem sendo assemelhado à árvore. Nós vamos ver o homem sendo o contrário da árvore. O texto vai deixar claro o seguinte: para a árvore tem segunda chance. Se ela morrer, basta colocar água por perto e ela tem possibilidade real de voltar. Aí ele segue:
Com o homem não é assim. Morreu, ele é encaminhado para a sepultura e acabou. Pode ser uma sepultura seca ou úmida. Veja, ela pode ser inclusive alagadiça, não é cheiro das águas. Pode até ter água com abundância, onde caiu o homem morto. Ele não volta a viver. Ao cheiro das águas, a árvore brotará e dará ramos como a planta. Mas, né? Adverso, né? Adverso. Mas, ao contrário da árvore, morto o homem é consumido. E aí eu ouço assim, né, esse cântico, eu ouço esse texto assim explorado, e eu começo a ficar assim como a árvore eu também tenho esperança. Eu tenho uma vida de estepe. Basta que alguém tenha misericórdia e traga água para perto do corpo caído. E muitos de nós levamos a vida assim. Vou aos extremos, vou viver de forma desregrada. Não vou me preocupar não com essa questão da vida e da morte. Por quê? Porque se para a árvore tem a possibilidade de voltar a viver, imagine para mim, a resposta é bem diferente do que pensamos e imaginamos. Nesse aspecto, a árvore está numa condição bem mais privilegiada do que o homem. A regra é uma só vida. E tudo que virá após o cessar desta vida vai depender de como esta vida foi vivida. É bem verdade que, não biblicamente, a história do homem e da mulher não cessa com a morte física, né? Quando o organismo, o corpo para e entra em estado de decomposição e, segundo a Bíblia, né, e é assim na vida real, volta para o pó. Biblicamente, essa morte, ela abre o portão de uma caminhada eterna, que a Bíblia chama de vida eterna e a Bíblia chama de morte eterna. Por que eu tenho que me preocupar com isso, com essa temática? Primeiro, se eu não tenho vida de estepe, se quando eu tombar, não tem outra vida para ser posta e eu voltar a levantar, como é a árvore, eu tenho que viver cada dia como sendo o último dia, no sentido de estar organizando tudo que está no meu alcance para enfrentar o porvir. Porque por mais que uma pessoa seja cética, dificilmente alguém consegue acreditar que a vida se resume só nisso aqui. Por mais que uma pessoa não seja religiosa, dificilmente ele vai se conformar que a jornada de um ser humano é só isso. 70, 80, 90 anos. Não. Porque o texto de Jó 14 começa falando o seguinte: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. A Bíblia Sagrada refere-se ao nosso tempo de vida como o estágio de uma flor, para retratar, reafirmar, fazer com que se internalize em nós, que não adianta ficar distraído, porque é muito rápido. E essa rapidez que é,
é sem possibilidade de uma vida de reserva. Aí Jó, apesar da angústia que ele está vivendo nesse contexto aqui, leproso, sem dinheiro, tudo destruído, família, os filhos mortos e sepultados, e ele também se encaminhando para a morte, ele estava muito atento com esse aspecto. Fazemos muitos compromissos a longos prazos. Fazemos muitos compromissos difíceis de serem resolvidos. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que nós somos como as árvores. Mas quando eu me atento a esta palavra, eu começo a me preocupar um pouco mais com os compromissos a longínquo, de longo prazo. Eu começo a me preocupar um pouco mais com os nós que eu vou dando ao longo da vida, porque pode ser que amanhã eu não consiga, não tenha tempo para desembaraçar tanta coisa que eu deixei embaraçado. Há muita gente tombando e deixando muita coisa embaraçada, porque viveu na expectativa de que era um ser que nunca ia enfrentar a morte aqui nessa dimensão. Não estou fazendo apologia a viver como morto. Porque não é vontade de Deus que homem nenhum viva buscando a morte. Porque já foi lido nesta noite, é Ele quem dá a vida, e é Ele quem tira a vida. Aquilo que é exclusividade de Deus, o homem não precisa ficar fadigado com aquilo. Tem o dia certo, tem a hora certa. Mas não sabendo o dia certo e a hora certa, eu tenho que saber de uma coisa só: eu não tenho uma segunda vida nesta dimensão. E tudo que se faz e que se resolve, e tudo que pode se dar resposta, dar jeito, é enquanto temos fôlego de vida. Isso é importante, especialmente para a igreja, porque nós temos feito muitas coisas dizendo que é pelo ato de fé. Tem muitos irmãos e irmãs que fazem compromissos loucos, dizendo isso é fé, irmão. E no dia seguinte, sai desta dimensão e fica esposa, fica filhos, fica netos e bisnetos embaraçados, em função de um compromisso, de uma medida tomada, com essa ideia de que mesmo que eu tombar, ao cheiro das águas eu volto a viver. E não volta. Eliseu chegou numa casa, e sabe o que estava acontecendo naquela casa? Havia uma viúva com seus filhos, acuada por credores pelo lado de fora, dizendo: olha, eu já vim aqui muitas vezes receber o dinheiro que seu marido deixou lá de dívida comigo, e já que você não paga, e eu sei que você não tem condição de pagar, hoje eu vim levar os seus filhos. Era um crente. E ela se refere a Eliseu dizendo: meu marido era crente, mas não era um homem que se atentou à palavra de Jó. Deixou coisas embaraçadas, que custava a vida dos próprios filhos, que iam sair da casa para ser escravos, para sempre, para pagar a dívida de alguém que vivia como que se não tivesse que se preocupar com um fim de jornada. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas, há tempo para viver, mas há tempo também para deixar de viver nesta dimensão. Jó traz uma outra reflexão importante aqui no versículo 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, e esses poucos dias são cheios de inquietação. Meus irmãos, olha como nos falta a sabedoria de Deus. Sabendo eu que a jornada aqui é tão breve, por que nós abraçamos com tanta disposição? Por
que nós nos envolvemos com tanta facilidade, com tantas coisas que trazem inquietação para nós? Qual é o propósito desse texto? É dizer o seguinte: se é pouco, viva com intensidade. Jesus diz: olha, o adversário veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Abundância, no contexto aqui, não tem nada a ver com muitos dias. Tem a ver com vida intensa, ainda que seja um dia. É o nível de intensidade nos dias dispostos por Deus para nós. Não quer dizer necessariamente que serão muitos dias. Aquele que partiu com 70 pode ter vivido a vida abundante que aquele que partiu com 100 não viveu. O que é que vai fazer a diferença? É se eu vou me encher ou não de inquietações. O que é inquietação? Inquietação é viver fora do regramento de Deus. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem toda essa, né? Mas tem um momento importante do Salmo 23, que além de levar para pastos verdejantes, leva para águas tranquilas. O propósito de Deus, quem está no caminho do Senhor, quem está submetido às ordenanças de Deus, ele necessariamente vai viver em pastos verdejantes e vai saciar em águas tranquilas. Mas vivemos inquietos, afadigados, numa crença falida de que nós vamos dar jeito nas coisas. O homem, por sua força e com a sua força exclusivamente, não pode acrescentar 1/1000 de segundo de vida, nem na vida dele, nem na vida do outro. Não, mas eu preciso prosperar, eu preciso trabalhar, eu preciso me realizar. O homem, com a sua própria força, não consegue ajuntar nada. E o que ele ajunta com a sua própria força, não ajunta para ele, ajunta para a ferrugem e para a traça. Porque está escrito de que adianta aumentar as suas fazendas, se na medida em que suas fazendas aumentam, aumenta também os que dela comem. Mas o texto nos ensina, ó, deita e dorme. No momento de deitar e dormir. Mas já tem aqueles que na hora de trabalhar está dormindo, né? Também não dá, né? Mas na hora de dormir, deitar e dormir. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ele vai dizer, não adianta comer o pão de dores, ficar aí inquieto, subindo e descendo, porque no final, isso não vai trazer um bom resultado. Aqueles que muito agregam nas suas vidas, pouco desfrutam. Esses dias nós falamos aqui, que muitos dos servos conhecem os melhores leites, né? Das ovelhas dos seus patrões. E os seus patrões tomam leite de caixinha. O trabalhador lá da fazenda toma o melhor leite. O dono do rebanho toma leite de caixinha. O trabalhador lá da roça come o frango caipira. O dono dos frangos come frango de granja, congeladão.
Isso, irmãos, é a Bíblia falando para nós como nós estamos. Deus nos quer num caminho e nós estamos em outro. Deus nos quer nos caminhos, nós trilhamos por outro. Aqui, irmãos, está os... Pastor, então não tenho que ter as coisas. Tem, mas tenha e desfrute delas. Não deixe nada que o Senhor confiar nas suas mãos te provocar inquietação. É para te provocar conforto. É para produzir na sua vida bem-estar. É para... Não é aumentar os seus dias de vida, é dar intensidade, abundância para os seus dias de vida. O Senhor olha lá de cima e eu estou orando. Eu quero mais dias, Senhor, longevidade. Ele diz, eu como pai não dou conta mais, Gisele, se eu te ver tão inquieto, tão afadigado. Eu tenho que cessar essa sua jornada, porque para um pai é dolorido demais ver tanta inquietação, tanta insônia. Sai como uma flor e se seca. Dá uma olhadinha para trás aí. Veja como passa. Deixa eu melhorar isso aqui. Veja como você... Mas também o que eu propus foi isso, né? Mas a ideia aqui é dizer, olha, se você dá uma olhadinha no tempo, nem sei se é isso também, a verdade é que já passou muitos dias, pela contagem dos anos aí você vai ver que muitas coisas já avançaram. Da hora que você chegou aqui até agora, um tempo já se passou, que não volta mais. E aí? Daqui uns dias, nós vamos estar num estágio que não vai ter muito o que correr mais, porque naturalmente as forças vão. E nós teremos a oportunidade de olhar no retrovisor. Vai ser bom esse olhar no retrovisor. Nós vamos ter boas lembranças, ou nem lembrança teremos. Porque eu cheguei no serviço um dia e estavam discutindo, porque aqui, irmão, a espada corta primeiro aqui. Eu cheguei no trabalho, já aconteceu isso algumas vezes, e as pessoas estão discutindo, falando do almoço. Hoje foi batata com não sei o que e tal. E já aconteceu várias vezes eu ficar apertado, porque eu quero entrar na conversa, mas não lembro o que eu almocei. Almoçou mesmo? 2 horas depois você não sabe o que foi sua refeição. Você almoçou? Qual foi o culto que você prestou para Deus pelo maná que chegou na sua mesa? Isso aconteceu comigo já algumas vezes. E eu estou aqui, irmãos. Os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Quem primeiro escuta e é exortado sou eu aqui. Não estou na condição de melhor, de certinho, não é isso não. Mas estou aqui na condição de aprendiz, com muito desejo de melhorar. Porque no meu caso já passaram 45 anos. Moisés diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Para eu entender isso e valorizar isso. Muitos de nós temos vivido, irmãos, sem nenhum interesse de contar os nossos dias. Está uma crise de ancião, se achando como jovem. Nós estamos vivendo esse tipo de crise. Anciã se vendo, não, mas eu me vejo com tantos anos. Não adianta, irmão. É a maior prova de que é ancião, que as vistas já escureceu a tal ponto que está se vendo como 15, como 14. O que é isso, irmãos? Vamos aprender a contar nossos dias e viver o momento em que Deus nos deu a oportunidade para viver. É de 40 a 40, de 50 a 50, mas com a postura compatível com essa idade. Não é? Ou a sua vida, ou vai continuar assim, só com inquietação. Não posso olhar para trás, porque por onde eu passei, foi de tamanha agitação, que eu deixei muitos problemas. A Bíblia diz que nós plantamos
Vamos colher aquilo que plantamos. O que acontece com a inquietação? A semente pode até ser boa. Quem já trabalhou na roça pode dizer isso aqui. Ó. A terra é boa, a semente é boa, a estação é própria. Mas na hora de lançar, se lançar com inquietação, quando nasce, a colheita fica prejudicada. Não fica os trieiros. O milho, né? Agora não, é máquina, né? Mas nós podemos aqui trazer o exemplo aqui, não é? Tem que ficar o espaço para quem vai trabalhar na colheita, caminhar. Mas semear com fadiga, não tem critério. Tem muitos de nós que não temos condição de voltar. E vai ficando para trás coisas difíceis de ser resolvidas por causa da inquietação. Eu dizia para alguém esta semana, por onde nós passarmos, tem que ficar melhor do que estava, no mínimo. Se eu tive relacionamento profissional com alguém, aquela pessoa tem que ficar um pouquinho mais abençoada do que era. Se envolveu num relacionamento sentimental, tem que produzir para todos ali os envolvidos, os principais e os agregados, tem que ficar um pouquinho mais de paz naquele lugar. Se eu congrego num lugar, por melhor que estava essa congregação, a minha chegada tem que produzir algo para agregar de melhor. Mas nós vivemos inquietos, sem darmos conta da brevidade da vida, e vai ficando tudo muito difícil. Já não posso voltar pelo mesmo caminho que eu vim, por quê? Deixei problema. E a vida, irmão, ela é cíclica. Não tem como fugir. Porque mais cedo ou mais tarde, eu volto no ponto do problema. Eu vou ter que voltar lá. E aquilo que era como o ciclo, né? Às vezes é lento. Quando eu volto, já não é mais o problema. É 10, é 15, é 20, é 30. Pastor, o senhor começou dizendo que não tem vida de estepe. Mas o que aconteceu com o filho da viúva nos dias de Elias? O que aconteceu com o filho da sunamita nos dias de Eliseu? O que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com o filho de Jairo, a filha de Jairo? O filho da viúva de Naim? O que aconteceu com aquele homem que foi lançado na cova de Eliseu? A Bíblia traz esses relatos, irmãos. O que aconteceu com Dorcas, nos dias de Pedro, não é? A Tabita. São relatos bíblicos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Mas entenda, irmão. Ressuscitaram por uma fração de tempo mínima e tiveram que enfrentar novamente a morte. E essas pessoas são silenciadas na história. Por quê? Porque voltaram a enfrentar a morte, que é o salário do pecado. Há uma história diferente a quem eu deva me espelhar e a quem eu deva me agarrar. Ao invés de ter esperança no modelo do filho da viúva, nos dias de Eliseu, a viúva de Naim, que é ressuscitar para morrer em seguida, a Bíblia Sagrada vai trazer o modelo de Jesus Cristo, que embora ficou pouco tempo na terra, ele pôde dizer assim, tetelestai, com 33 anos. Uma palavra grega que quer dizer, foi feito o pagamento total. Tetelestai quer dizer, é uma palavra de contador, tá? Está lá na contabilidade. A origem é lá na contabilidade, irmã Alcione.
Quando uma duplicata era quitada, escrevia Tetelestai, totalmente pago. Não foram muitos dias, 33 dias, mas quando chegou o momento de partir, ele disse, Tetelestai, totalmente pago. Eu entendi para que vim à terra e fiz tudo o que estava a mim comissionado. Isso é abundância de dias. Não sei sua idade, mas a pergunta é, você sabe para que veio? E sabe em que fase você está de cumprimento da sua obrigação por ter vindo? Se cessasse hoje, poderia dizer aí, Tetelestai? Está cumprida a missão, está consumado? Porque quem tem essa convicção, não precisa esperar uma ressurreição para morrer de novo. Se eu cumprir minha missão aqui, é fazer como Jesus fez. Olha bem, como só Ele pôde dizer isso, só Ele enfrentou só uma vez a morte, ressurgiu num corpo glorificado para nunca mais morrer, porque quem sabe para que veio e cumpre com a sua missão, ao tombar aqui, inaugura-se uma caminhada como a de Cristo, porque quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. No lugar de querer ter longevidade por ter, no lugar de querer viver como que se a vida fosse isso aqui mesmo, sem compromisso nenhum, e daqui a pouco, se tiver qualquer problema, basta o cheiro das águas, ao invés disso tudo, é pegar o modelo de Jesus. Para que vim? Quem me enviou? Deus. Deus, quero uma conversa com o Senhor. Por que me enviaste? O que é que o Senhor espera de mim? E isso passar a ser a razão da sua vida, que vai estar marcado pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vive inquietações. Mas muitos de nós, como diz Pedro, estamos como uma folha seca. Como nós não sabemos para que vimos, qualquer movimento nos serve. E aí é uma vida de distração. Jesus cumpre a sua missão, diz, está tudo pago, Tetelestai, está consumado. Não preciso ressuscitar para morrer de novo. Ressuscita e domina a morte. Exerce domínio sobre a morte. E vive para sempre. E ele diz, eu inauguro essa jornada, mas todos que quiserem seguir esse caminho, está aí o modelo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fechando, não tem vida de step. Valorize essa, cuide, zele. Não tenta o Senhor seu Deus. Deus não tem prazer naquele que antecipa, mas a Bíblia traz registro de homens e mulheres que antecipam o dia da morte. Provocam a antecipação. Aquela história que só morre no dia que Deus quer, é meia verdade. E vocês sabem o que é uma meia verdade. As nossas escolhas podem abreviar os nossos dias. Pode abreviar os nossos dias. Fui visitar um moço no HGP, 2 pernas fraturadas. E ele me disse, já tinha muito tempo, porque ele fica um tempo aguardando cirurgia, né? E ele me disse, aqui foi o meu destino, é a vontade de Deus. Mas a circunstância é que ele estava alcoolizado e bateu num poste com a moto. Isso é a vontade de Deus, irmãos? Isso é a escolha de homem que Deus respeita. São escolhas de homens respeitadas por Deus. Que as suas escolhas sejam escolhas que deem encaminhamento para a vida na presença de Jesus. Que você valorize os dias que lhe restam. Que só Deus sabe
para fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua existência. E o desejo do nosso coração é que quando chegar esse momento você possa, ainda que seja com muito esforço, dizer tetelestai, cumprir a minha missão e inaugurar a vida eterna. Louvado seja Deus. Eu vos convido para estarem de pé e nós assim concluirmos. Louvado seja Deus. A palavra de hoje. Aleluia. Quando alguém atribuir e fazer relação da árvore com o homem, pode até fazer no ato profético, mas não pode dizer que está na Bíblia, tá? Aqui está dizendo, com o homem é diferente da árvore. Querido Deus e soberano Pai, é no precioso nome de Jesus Cristo que nós lhe agradecemos por esta noite de ação de graça, em que nós celebramos a Deus o matrimônio da irmã Aline, do irmão Haroldo, que nós celebramos e apresentamos ao Senhor, a Deus, celebramos o nascimento do Enzo e apresentamos o Enzo ao Senhor, o Enzo Gabriel ao Senhor. Também te agradecemos a Deus pela exortação do Senhor para as nossas vidas, e que possa despertar em nós, ó Deus, uma responsabilidade, com o bem maior a nós concedido, chamado vida. Que da forma que o Senhor entregou a vida para nós, meu Deus, que fique claro aos nossos corações hoje, que nós somos mordomos sobre a vida, porque a vida pertence ao Senhor. E na condição de mordomos nós temos que zelar, cuidar, e fazer de tudo para cumprir o propósito do Senhor. Querido Deus e soberano Pai, ajuda-nos nesta missão. Não permita que deixemos, a Deus, tantas coisas embaraçadas por onde nós passamos, para que no momento em que sairmos desta dimensão, a Deus, se ficar lembrança, que sejam boas lembranças, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo, permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem dizem amém. 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 Nação Madureira. Louvado seja Deus. Fica suspenso aqui os trabalhos na congregação e retornaremos aqui domingo às 19 horas, com o culto evangelístico. Deus abençoe todos os visitantes, em especial os familiares do diácono Ítalo, os familiares da diaconisa Letícia. Que Deus os abençoe e vos proteja, dando a cada um de vocês saúde e paz.